Livro dos Espíritos, livro 3º, As Leis Morais, capítulo 1. O bem e o mal. Questão 629. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque, então, ele observa a lei de Deus. Questão 630. Como se pode distinguir o bem e o mal? O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal, tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Questão 631. O homem, por si mesmo, tem os meios para distinguir o que é bem do que é mal? Sim, quando ele crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro. Questão 632. O homem que está sujeito a erros não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crê que faz o bem quando, na realidade, faz o mal? Jesus vos disse: vide o que quereríeis que se fizesse ou não se fizesse para vós. Tudo está nisso. Não vos enganareis. Questão 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Encontra ele na lei natural a regra dessa conduta e o guia seguro? Quando comeis muito, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos é necessário. Quando a ultrapassais, sois punidos. É o mesmo em tudo. A lei natural traça ao homem o limite de suas necessidades. Quando ele a ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz basta, evitaria a maior parte dos males dos quais acusa a natureza. Questão 634. Por que o mal está na natureza das coisas? Eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho, tanto pior para ele se toma o mal. Sua peregrinação será mais longa. Se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. E se não houvesse rochedos, ele não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência e, para isso, é preciso que ele conheça o bem e o mal. Por isso, há a união do espírito e do corpo. Questão 635. As diferentes posições sociais criam necessidades novas, que não são as mesmas para todos os homens. A lei natural parece, assim, não ser uma regra uniforme? Essas diferentes posições estão na natureza e segundo a lei do progresso. Isso não impede a unidade da lei natural
porque a tudo se aplica. Questão 636. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tem de fazê-lo. O bem é sempre bem e o mal sempre mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Questão 637. O selvagem que cede aos seus instintos e se nutre de carne humana é culpável? Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é mais culpável à medida que sabe melhor o que faz. Questão 638. O mal parece, alguma vez, ser uma consequência da força das coisas. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição, mesmo sobre o seu semelhante. Pode-se dizer, então, que há subversão à lei de Deus? Isso não é menos o mal, embora necessário, mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma existência a outra. E então o homem não é senão mais culpável quando o comete, porque ele o compreende melhor. Questão 639. O mal que se comete frequentemente não é o resultado da posição que nos deram os outros homens? Nesse caso, quais são os mais culpáveis? O mal recai sobre aquele que lhe é causa. Assim, o homem que é conduzido ao mal pela posição que lhe é dado pelos seus semelhantes é menos culpado que aqueles que lhe são a causa, porque cada um carregará a pena, não somente do mal que haja feito, mas do que haja provocado. Questão 640. Aquele que não faz o mal, mas que aproveita do mal feito por outro, é culpável no mesmo grau? É como se o cometesse. Aproveitar dele é participar. Talvez tivesse recuado diante da ação, mas se a encontrando pronta, ele a usa. É, pois, que a aprova e que o teria feito ele mesmo se pudesse, ou se ousasse. Questão 641. O desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Conforme a virtude em resistir voluntariamente ao mal do qual se sente o desejo, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo, se o que falta é apenas a ocasião, então é culpável. Questão 642. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Não, é preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que houve sido feito por causa do bem que não haja feito. Questão 643. Há pessoas que, pela sua posição, não tenham a possibilidade de fazer o bem? Não há ninguém que não possa fazer o bem. Só o egoísmo não encontra jamais a ocasião. Basta estar em relação com outros homens para encontrar a ocasião de fazer o bem. E cada dia da vida dele dá a possibilidade a qualquer que não esteja cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é só ser caridoso, mas ser útil na medida de vosso poder, todas as vezes que vosso concurso pode ser necessário. Questão 644. O meio no qual certos homens se encontram colocados
não é para eles a fonte primeira de muitos vícios e crimes? Sim, mas isso ainda é uma prova escolhida pelo Espírito, no estado de liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Questão 645. Quando o homem está, de alguma forma, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Arrastamento, sim. Irresistível, não. Porque no meio dessa atmosfera de vícios encontras, algumas vezes, grandes virtudes. Esses são espíritos que tiveram força para resistir e que tiveram, ao mesmo tempo, por missão exercer uma boa influência sobre seus semelhantes. Questão 646. O mérito do bem que se fez está subordinado a certas condições, dito de outro modo, há diferentes graus no mérito do bem? O mérito do bem está na dificuldade. Não há mérito em fazer o que é bem sem trabalho e quando nada custa. Deus tem mais em conta o que o pobre, que reparte seu único pedaço de pão, do que o rico, que não dá senão seu supérfluo. Jesus o disse a propósito do óbolo da viúva.